Pedro. E, no fundo, complementando aquilo que eu disse ao início, do desafio que o Russell me tinha feito, eu gostava de vos dar uma ideia, para aqueles que não têm, que de facto Portugal está no pelotão da frente dos países com o maior número de produtos certificados a nível mundial. Estamos, se não me engano, em quinto, estamos em quarto lugar, depois da Itália, França, Espanha, e é curioso perceber que é um movimento sobretudo europeu e tem muito a ver com o próprio enquadramento que a União Europeia dá a estes produtos e à diferenciação que lhes atribui e, no fundo, algum financiamento também para defender esta diferença. E, de facto, Portugal tem 133 produtos reconhecidos, certificados como diferentes. No fundo, já vamos ver que eles também são diferentes entre si. E, complementando aquilo que o Russell disse, estamos a falar de produtos que estão assentes na definição de um caderno de especificações muito bem definido, ao qual os produtores aderem e cumprem, e depois são certificados e auditados para poderem cumprir e vender dessa forma diferenciada. Portanto, Portugal tem 133 produtos. Se compararmos com a dimensão dos outros países, rapidamente percebemos que per capita ou por unidade de espaço estamos em número 1. E temos percebido que na Europa este movimento de reconhecimento de produtos é também uma tendência cada vez mais marcada. Quem está nestas áreas sabe a grande importância que têm estas denominações de origem, mas de facto assistimos a um movimento que é mais marcado desde 2010, 2011, de aumento de reconhecimento a nível europeu de produtos, e o ano de 2015 foi bastante frutuoso, com 68 pedidos de reconhecimento de novos produtos a nível europeu. Portanto, temos aqui ainda um caminho a trilhar e uma tendência cada vez mais marcada. E se percebermos, e as últimas estatísticas infelizmente vão só até 2010, mas para percebermos a evolução que era ao nível de produtos que estavam registados a nível europeu, e a nível europeu em 2010 estavam 872 produtos reconhecidos como produtos tradicionais de qualidade, que representavam no seu conjunto um volume de negócios superior a 15 mil milhões de euros. E que, curiosamente, isto está aqui bem expresso, onde é que é o laser aqui? É no meio. É no meio. Está bem expresso que a grande esmagadora maioria é para os mercados nacionais, ou seja, em cada país, aquilo que é a produção destes produtos de qualidade ficam dentro dos países. E isto é uma questão que falaremos um bocadinho à frente, mas de facto há um consumo interno dentro de cada país dos seus produtos de qualidade e que, se percebermos, são inferiores inferiores a 20%, à volta de 15%, aquilo que está dentro da União. Portanto, mesmo exportações para outros países da União Europeia de produtos regionais são bastante escassos. Okay? Depois, se percebermos por categorias de produtos, percebemos que a nível europeu, e isso ainda é uma realidade hoje em dia, a grande categoria são os queijos, seguidos dos produtos cárnicos. Okay? Estas são as grandes categorias, e depois temos outra categoria, sobretudo para os países do centro e do norte da Europa, ligada às cervejas, que também têm uma especificidade grande e com processos de reconhecimento bastante interessante. Mas os queijos são claramente a maior categoria e têm aprofundado esse peso pelo crescimento de muitas categorias de queijos, e em Portugal também estamos nesse processo e têm vindo a ser reconhecidos mais categorias de queijos. E depois aqui percebemos, ao analisar por países, isto é a realidade de 2010, aquilo que é a diferença entre os vários países nas várias categorias de produtos e a questão da escala. Portugal tinha, em 2010, 111 produtos e com volume de negócio de 72 milhões de euros, o que dá uma média de cerca de 654 mil euros por produto. Se virmos o caso da Alemanha, tinham 68 produtos com 3 mil milhões de euros. Portanto, dá um volume de negócios perto de 50 milhões de euros por produto. Isto mostra bem a escala. E mesmo aqui ao nosso lado, temos em Espanha
cada produto vale pelo menos 10 vezes mais do que os produtos em Portugal, por categoria de produto. É verdade que dentro destes 111 produtos de Portugal temos realidades absolutamente diferentes e absolutamente marcadas. Há produtos que são mesmo muito pequeninos ou praticamente inexistentes e não têm um volume de negócios. Falaremos aqui a seguir, estará cá o Henrique na área dos azeites e poderá dar o exemplo, não sei se ele tem esses números, dos azeites da beira, sobretudo os azeites da beira alta, que até há muito pouco tempo não havia um único operador a vender essa certificação. Ele conta como número, não conta como volume de negócios. Portanto, temos muito disso ainda em alguns produtos, mas de facto percebe-se a grande diferença de escala em termos de volumes de negócio. E depois, as certificações, que há bocadinho o Rosso estava a dizer, e são essencialmente 3 dos produtos tradicionais de qualidade. Atenção que os produtos regionais cabe mais do que só estas certificações, como já vimos há bocadinho, e a denominação de origem, que tem um símbolo que não sei se vocês já viram em alguns produtos, mas no fundo esta certificação da denominação de origem protegida define um produto cuja produção, transformação e elaboração ocorrem numa área geográfica e com um saber fazer perfeitamente reconhecido e diferenciado. Eu, para ter um produto DOP, tenho que demonstrar que ele é absolutamente único e é com origem em produtos desta região e é feito com um saber que só existe nesta região e, portanto, é possível ter esta diferenciação. E estamos a falar de 15 frutas e legumes. Estamos, por exemplo, a pera rocha do Oeste, aquela que mais conhecida, as ameixas de Elvas, as maçãs bravas de Esmolfo, etc. Portanto, temos aqui uma categoria grande de produtos. Temos 12 carnes frescas, nomeadamente a carne alentejana, que teremos cá o Gonçalo Albino a falar dela a seguir. Temos queijos, muitos queijos, os queijos de azeitão, os queijos de Nisa, o queijo de Évora, o queijo de São Jorge, como produtos claramente feitos com produtos de uma região e transformados de uma forma particular. Temos depois produtos à base de carnes, os presuntos de Barrancos e presuntos do Alentejo. Temos o sal de Tavira e a flor de sal de Tavira, que é uma denominação relativamente recente, e depois um conjunto de outros produtos de origem animal, sobretudo mel e requeijão, que acaba por sair das categorias de produtos dos queijos, mas que têm tido relevância. Temos aqui, mais uma vez, lá está, para percebermos, a carne alentejana, por exemplo, nas carnes, tem um peso, se calhar são para aí 10 mil mães, grosso modo, que existem e que têm um volume de produção mais ou menos significativo, e depois falaremos disso, mas temos outras categorias em que praticamente não existe produção. Nós temos aqui a carne de porco alentejano, e estou a chamar só este exemplo porque nós participámos com uma das associações, a Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano, que fez um projeto, uma candidatura, por ser um produto tradicional de qualidade reconhecido, fez uma candidatura para um projeto de promoção internacional, que vem como reação à perda de vendas e de volume vendido de carne de porco alentejano. Cada vez se vende menos, cada vez há menos produção, cada vez tem havido uma quebra marcada de interesse por parte dos produtores, que acabam por não ver a criação de valor associada a um produto diferenciado face a outros concorrentes e a outras raças, nomeadamente raças cruzadas do porco alentejano com outras raças de porco, que produzem muito mais carne e que a valorização no mercado, face ao puro de carne alentejana, não justifica a opção pela carne alentejana. E isto tem sido um drama dos produtores, e então, como reação, há uma lógica de promoção, de puxar pelo mercado, para ver se o mercado de facto consegue valorizar mais e ter mais notoriedade desta produção. É este tipo de questões. Outra tem a ver com os queijos. Nós também estivemos envolvidos num trabalho para a Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, que hoje em dia sofrem, como muitos devem ter ouvido, o leite está em quebra constante, está em preços de mercado como nunca, grandes dificuldades, e portanto a valorização e a opção por produtos de maior valor acrescentado é um caminho. Não é um caminho fácil, o mercado está inundado já de muitas categorias, mas de facto
há a possibilidade de poder apostar mais em determinadas categorias de queijos e, nesse particular, a própria Associação dos Industriais de Laticínios tem uma aposta clara na tentativa de valorização de produtos. Muitos deles não são produtos DOP, a grande maioria dos produtos que estamos a falar não são produtos DOP, mas são os queijos flamengos que nós conhecemos, que não têm uma denominação de origem protegida, porque ele é um queijo Edam, parecidos com outros queijos que existem na Europa, mas de facto nós conhecemos o queijo limiano e reconhecemos nessa marca quase como um produto regional, porque é da região limiana. E de outros, a Terra Nostra, como um queijo dos Açores, estou aqui a chamar marcas, mas acabam por tentar de uma forma indireta a trazer a questão da regionalização e da região aqui. Depois temos os chamados a indicação geográfica protegida, que está ligada a uma determinada região, mas o produto tem uma tradição regional, mas pode não ser em absoluto feito com produtos da região, ok? E temos aqui muitas categorias, sobretudo produtos à base de carne, como os pais, painhos, presuntos. Depois, de facto, há aqui um partir e um degradar tão grande de produtos que muitas destas categorias as vendas são praticamente insignificantes. Temos também alguns produtos à base de pastelaria, como os ovos moles de Aveiro, e que tanta falta fazem no nosso dia-a-dia, de serem tão bons. E, de facto, existem aqui muitas opções de produtos e temos também uma única ETG, que é a tal especialidade tradicional garantida. Em Portugal existe uma única, que é o bacalhau de cura tradicional portuguesa, e que, de facto, é permitido ter um selo distintivo pelo processo que está envolvido no bacalhau, porque, como sabemos, o bacalhau não é de origem nacional, e, portanto, mas é todo o processo que consegue fazer uma distinção face aos demais, e temos este bacalhau de cura tradicional como um produto. Quando o Rousseau me lançou o desafio também, e agora mais recentemente nessas últimas conversas, eu optei por ter aqui alguns dados para discutir convosco sobre a opinião e aquilo que é a valorização associada a estes selos de distinção, porque a minha percepção é que as pessoas dão um valor muito relativo a estas certificações, a estes selos, e acaba por haver sempre aqui dificuldade de valorizar determinados produtos. E então fiz um inquérito online, meramente online, no meu Facebook, tentar apanhar aqui um conjunto de respostas. Consegui rapidamente reunir um conjunto mínimo de respostas, sobretudo pessoas entre os 20 e os 60 anos, quase todas com licenciatura ou com mestrados, e, portanto, que disseram que frequentemente ou ocasionalmente consumiam produtos regionais. Portanto, já estamos aqui a falar de um segmento de consumidores já mais informado e que tem o hábito de consumir estes produtos, e fazia-lhes a pergunta se eles reconhecem estes logotipos. E, de facto, eles dizem que sim, apesar de haver aqui ainda cerca de 27%, portanto, quase um quarto destas pessoas informadas, formadas, habituadas a consumir, que não reconheciam de todo os logos, mas depois eu fazia umas perguntas se achavam que se eram certificações de origem, se eram certificações de qualidade alimentar ou se eram requisitos para poderem ser comercializados. De facto, são certificações de origem e foi dito por 55%, mas percebemos que ainda muita gente confunde exatamente o significado destas certificações, e isto é claramente uma dificuldade de mensagem, de comunicação ligada a isto. Depois, se eram influenciados, ou seja, se a sua escolha na altura do consumo era influenciada por estes selos, e havia 30% das pessoas que disseram que nunca eram influenciadas por estes selos. Ou seja, apesar de consumirem com alguma frequência estes produtos, a sua escolha, no momento da escolha, não eram influenciados por isso, e sempre aqueles que faziam disto uma opção sempre constante da sua escolha eram apenas 12%. Os outros, só mesmo quando se apercebiam, e esta questão da percepção é uma questão importantíssima, porque está lá, é mais um selo, quando nós chegamos às vezes a prateleiras de produtos, isso
particularmente nos vinhos, é paradigmático. A quantidade de selos é brutal, a certa altura nem se vê a marca, só se vê selos, e portanto só quando se apercebiam, e depois 24% naquilo que o Russell dizia e que é muito importante, só em ocasiões especiais, quando dar um jantar em casa, quando quer oferecer uma prenda especial, e portanto são produtos ligados ao tal luxo e à tal diferenciação que eu quero fazer. Portanto, e depois perguntava também porquê é que não consomem produtos regionais. Será porque são mais caros? E mais caros, de facto, entre o concordo e o concordo totalmente, temos aqui uma fatia de quase 40%, tem uma percepção que, de facto, estes produtos são mais caros. A verdade é que em algumas categorias sim, em outras não, mas a verdade é que 40% concordava, sendo que 10% não tinha opinião, portanto havia 50% que discordava. Portanto, não, há aqui a questão do preço é um fator que cria alguma diferenciação. Já quando se falava em qualidade ou em eventualidade de ter havido más experiências, aí é tudo mais ou menos unânime, ou seja, claro que têm mais qualidade, portanto discordam totalmente, e discordam totalmente a esmagadora maioria em que não teve más experiências. Ou seja, estes produtos, apesar de poderem ser percebidos como produtos mais caros, são sempre percebidos como produtos com mais qualidade. E isso é um fator essencial na escolha. E se me permites, Pedro, eu de facto acho que essa percepção existe por parte da generalidade dos consumidores, ou seja, há um reconhecimento e até uma aceitação de que haja uma diferença de preço maior nesses produtos para compensar exatamente a qualidade e a experiência de consumo diferente que eles vão ter. Por isso é que não me parece, como iremos ver, que o preço seja a variável mais importante destes produtos, nomeadamente os preços baixos. Não. Sim, acho que o preço não tem que ser baixo, mas também não tem que ser alto. Tem que ser o preço correto, justo, adequado para as características e para a qualidade e para a exclusividade, às vezes até, desse produto em concreto. Sim. Mas claro que a formação do preço é sempre um aspecto muito difícil, mas é algo que se calhar tem que ser levado neste sentido de não pode ser baixo porque não é possível, mas também não tem que ser muito alto, porque se o gap entre a percepção que o consumidor tem do preço e da justificação para esse preço for muito grande, mesmo com a qualidade, ele não compra. Sim. Portanto, tem que haver essa sintonia entre a qualidade e uma diferença de preço que seja considerada pelo consumidor justificativa para esse seu esforço. Sim, isso é do lado do consumidor. Do lado do produtor, há um estudo de 2012 da União Europeia em que analisam, julgo que são 12 produtos europeus com denominações de origem, não está nenhum português nessa análise que é feita, mas é feita uma avaliação bastante detalhada de como é que é feito o consumo, como é que é feita a produção, como é que é feita a agregação da produção, como é que é feita a valorização dos produtores. E a questão assenta, depois tem lá um conjunto de dados económicos, na criação da margem bruta. Qual é que é a margem bruta associada e a comparação entre produtos certificados e não certificados. E na questão da margem bruta vemos que destes 12 produtos havia 10 produtos em que de facto a margem bruta é maior, em alguns deles até mais de 300% face ao produto convencional, mas havia 2 em que havia menor margem bruta, o pior até menos 75%. E tentarem perceber isto, e de facto havia, para já, aquele em que havia mais margem era aquele em que havia menos produção e, portanto, a força daquele produto tradicional era, de facto, ser um produto de tal forma exclusivo que o preço no mercado era valorizado e que vinha em toda a cadeia de valor e o produtor, de facto, por fazer aquele produto, neste caso específico era um queijo, era muito mais valorizado que os demais e depois tinha, no lado oposto, era um produto que estava, aqui entre nós, como costumamos dizer, entre a carne e o peixe, ou seja, era um produto que para ganhar mais peso de mercado tinha que ter maior volume de produção, mas ao entrar em maior volume de produção as margens eram esmagadas e não havia da parte daqueles produtores uma percepção clara da criação de valor, portanto toda a cadeia de valor era prejudicada e havia
uma perda de 75% face à margem dos demais. É verdade que era um mercado em que as margens não eram grandes, no caso específico era uma carne no Reino Unido, e de facto o que eles diziam era que os produtores não sentiam muita diferença entre a valorização daquela carne face até outras DOPs e a carne normal, não certificada, e que percebiam que não conseguiam estar a ganhar mais dinheiro, mas que iriam continuar, mas a prazo, eventualmente poderem optar até por outro tipo de gado para não terem aquela valorização. E percebe-se que o tipo de modelo de negócio associado a cada uma destes produtos é essencial, mas aí o fator preço, é verdade que o fator preço não é assim tão importante, mas essa diferença face aos demais, porque eu não posso criar um produto, e veremos os exemplos que vêm aqui à tarde, mas se falarem com a carne alentejana não pode, só por ser carne alentejana, posicionar o produto a 3 vezes mais o preço do que os outros, senão não vende 1 kg de carne alentejana. E, portanto, essa questão do prémio... O consumidor não percebe exatamente esse gap tão acentuado. E, portanto, essas questões do preço, de facto, eu acho que não é muito importante, mas é fundamental para a cadeia de valor que está atrás, que muitas vezes eu produzo menos para produzir aquele produto e, portanto, preciso ter uma valorização que o consumidor não me consegue dar e, portanto, pode pôr em causa a própria denominação de origem e a chegada ao mercado. Eu também perguntava, então, mas porquê é que não consomem produtos regionais? Será porque não encontra a venda? E esta questão da proximidade e de muitas vezes estes produtos não conseguirem chegar à grande distribuição pode ser um inconveniente. Era a minha percepção, havia 26%, portanto 30% das pessoas que dizem que sim, mas o resto das pessoas até diziam que não, portanto encontro o produto com facilidade. Será que procuro os produtos pela marca e não pelos produtos regionais? Vou à procura de outra marca, o tal Terra Nostra, não é um produto regional no seu conceito, mas vou à procura daquela marca e não outro tipo de queijo. E aqui as pessoas também, na grande maioria, discordavam, portanto não era tanto por isto, portanto, é por outras razões. Será que só compro produtos regionais quando os compro diretamente aos produtores? Só tenho esta percepção de valor quando compro? Se compro num linear de supermercado, será que perco a noção que é um produto regional e só crio o valor, ou só percebo o valor do produto regional quando compro aos produtores? E havia aqui, a maioria, portanto mais de 50%, discordava também desta abordagem, portanto não é isso, portanto, no linear de supermercado é perfeitamente, ou só quando já conheço a marca, e quando já conheço a marca, de facto, há aqui uma maioria, e aqui sim, de mais de 50% dos consumidores que diziam sim. Portanto, eu só compro produtos regionais quando conheço aquela marca. E aí esta questão da marca e da notoriedade da marca, e marca é essa que já veremos, que há marcas que têm a capacidade de criar a marca à volta do produto tradicional, e há outras marcas que, apesar de terem um selo de produto regional, as marcas depois individuais de cada produtor vivem à volta disso. No caso do azeite acontece isto muito, no caso da carne as coisas já são mais diferentes e já veremos que houve uma capacidade de criar isso diferente. E além disso, será que só com produtos regionais em ocasiões especiais? E em ocasiões especiais, de facto, a grande maioria só os compra em ocasiões especiais. 60%, o que é um dado muito curioso. Ou então, e depois aqui é uma relação muito interessante, é quando visita a região. E esta questão de estar ligado ao turismo e àquela determinada região, é essencial eu conseguir ter uma oferta regional de produtos regionais que me façam da minha experiência de visita e de turismo a uma determinada região, a tal experiência gastronómica e de prova e de conhecimento daqueles produtos me permitam ter essa experiência e depois comprá-los quando visito a região e trazê-los, e isso é muito importante. Depois também num estudo, e este era um estudo de 2012 também, peço desculpa, este era um estudo já bastante antigo, era um estudo de 2004 ou 2005, em que se fazia uma comparação na altura entre o tipo de logotipos, e isto mais uma vez tem a ver com o reconhecimento que os consumidores dão aos logotipos, e comparavam estes 5 logotipos, portanto, para além daqueles da denominação de origem que eu vos falei, o logotipo da agricultura biológica e uma do comércio justo, do Fair Trade. E, de facto, era o logotipo do Fair Trade que
tinha mais reconhecimento por parte dos consumidores, seguido por parte do biológico, e estes logotipos, estes reconhecimentos de origem eram reconhecidos apenas por 14% dos consumidores que responderam, o que é bastante baixo e demonstra alguma falta de notoriedade destes reconhecimentos. E não é exclusiva de Portugal. Não é exclusivo de Portugal. Isto era uma Em amostra todos os europeia. países existe este... Depois comparavam até por cada um dos países e, de facto, em Portugal nós tínhamos reconhecimentos relativamente baixos. O maior reconhecimento dos logotipos de região eram mesmo os IGPs, curiosamente, tinham mais reconhecimento do que os DOPs, mas mesmo assim havia em Portugal 36%, só 36% é que tinham um aware, portanto um reconhecimento destes logotipos, ok? Portanto estava muito abaixo e era um dos números mais baixos de percentagem de reconhecimento face aos demais países. E portanto há aqui um caminho a trilhar de reconhecimento dos produtos também, não só ligados à criação de valor, mas ao reconhecimento que permitem dar maior valor a estes produtos.